Às vezes parece que a parte mais difícil de participar de um retiro é ir embora. É claro que para todo lugar que você vai, você sente vontade de voltar para casa, né? A rotina, a saudade. Mas os retiros são curtos demais para isso. Eu acho que é meio difícil porque tem algumas coisas do retiro que fazem parecer que só ficam aqui e nunca dá para levar embora. E olha que as minhas experiências com retiro, por maiores que sejam, ultimamente tem muito mais a ver com organizar um retiro, tá liderando, se certificando de que as coisas estão certas. Então isso acaba diferenciando um pouco a experiência de só ir participar de um retiro. Às vezes eu tenho até saudade disso, dessa sensação de só se preocupar com a minha mala e poder chegar e ir, sabe, ter a sensação de esperar um culto começar, ter expectativa para ouvir uma palavra, cantar umas músicas juntos, sabe? A gente tem tudo isso, mas quando você tá organizando, a experiência é diferente. Ai, meus amigos, primeiro dia de acampa. A gente vai montar as coisas aqui, a gente chegou antes. Ó que da hora esse espaço aqui. Da hora, né? Agora eu consigo observar, né? Eu vejo os jovens participando, meus amigos, meus irmãos, né? Os nossos retiros aqui nem são grandes, então é pouca gente que a gente já conhece. Eu me lembro de ir em retiros maiores antes que eu conhecia pessoas, ou às vezes tinha vergonha e não conseguia conhecer ninguém, só ficava na minha. Só que tem uma coisa com os retiros que parece às vezes que algumas coisas são mais fáceis nos retiros do que em outros momentos. Parece que é mais fácil encontrar Deus num culto, num retiro, do que um devocional em casa, ou até no culto da igreja, porque às vezes a gente acha que a grande questão com o retiro é a coletividade, né? Mas a gente tem coletividade na igreja e não é a mesma coisa. Então o que é diferente no retiro? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que é o fato de se retirar mesmo, sabe? Já faz a gente vir mais propício, aberto, sabe? Cheio de expectativa. Às vezes eu vejo as mesmas pessoas que eu vejo aqui no retiro, na igreja, mas aqui elas estão mais abertas a isso. Talvez porque a gente saiu do ambiente de familiaridade, eu não sei. Eu lembro da primeira vez que eu fui num retiro. Eu acho que eu tinha 11 anos ou 12, eu não lembro exatamente. E eu tava morrendo de medo que ia ficar sem meus pais. E com 11 anos eu ainda tinha medo assim disso. Ia ficar sem meus pais, com gente estranha. Eu só tinha um amigo que tava comigo, o Gu. E ia ficar lá, cara, cheio de jovens mais velhos que eu. Eu não tinha papo. Eu tinha medo de como me socializar. Eu nem sabia o que era socializar, mas eu tava com medo disso. Tinha um friozinho na barriga. E eu lembro que foi um alívio que eu acabei ficando num quarto que nem quarto era. Na verdade, eu acabei ficando em um... Eu tô olhando aqui porque acho que chegou alguém. Eu acabei ficando em um quartinho onde eles guardavam umas coisas das piscinas. E aí não dava... Não tinha contato com outros jovens, né? Ficava só eu, esse meu amigo e mais dois adolescentes, assim, da nossa idade também. O que foi muito, assim, pra mim foi um alívio, sabe? Foi muito bom. Porque aí eu conseguia conversar com eles, a gente ia pros cultos juntos, voltava, ficava falando dos outros jovens, dando risada. Mas era uma experiência muito boa, sabe? Era incrível, porque mesmo tão novinho, eu ouvia a palavra e não entendia tanta coisa, mas me tocava, sabe? Eu voltei de lá mais apaixonado por Jesus. E toda aquela intensidade que eu tinha no retiro foi esvanecendo com o tempo mesmo. Mas
muita coisa que foi plantada ali ficou e gerou frutos muito mais duradouros do que eu poderia fazer em qualquer outro momento. Essas experiências são importantes, mesmo que a gente não tenha tanta fé de que elas vão durar, sabe? Tem coisa que a gente não entende como gera fruto, mas gera, sabe? Depois disso foram vindo os outros, o frio na barriga foi diminuindo, eu ficava mais ansioso para chegar ao próximo, porque a experiência era boa, era legal. Às vezes tinha gente nova que eu não conhecia, às vezes era só os irmãos da igreja, mas era demais. E agora eu tô aqui do outro lado, né? Propondo isso, liderando, com a ajuda de muitas outras pessoas que estão fazendo mais do que eu ainda. Eu tô na parte talvez mais fácil da organização, né? Mas mesmo assim, é legal. Às vezes eu fico observando esses adolescentes mais novos, principalmente, vendo eles ali sentado antes de um culto começar, esperando, tremendo a perna, balançando, ansioso, às vezes nervoso na hora de comer. Alguns deles era que nem eu, não tinham tantos amigos e meio ansioso para ver se alguém vai conversar com eles. Mas é gostoso, é bom. Mas o Davi, gente, ele também tava muito natural. Tipo, Quero. É verdade. Eu nem tava mentirosa. Ela tava muito boa. Só que eu fiquei no Davi, eu falei, o Davi Ana, é verdade. Conforme você vai jogando bem, aí a tendência é só ficar mais difícil. Quando a gente vai embora, tem uma parte do nosso relacionamento com Deus que fica aqui, sabe? É como se uma parte de Deus ficasse aqui. E é óbvio que não é isso, né? Mas tem um jeito de experimentar Deus nos retiros que é difícil de levar para casa. E às vezes até as nossas pregações em retiros querem brigar com isso, né? Como se fosse assim... Você tem que mudar, você não pode ficar só aqui, sabe? Você tem que fazer isso aqui acontecer no seu quarto. Isso é uma ilusão, porque isso aqui não vai acontecer no seu quarto. O que você experimentou se você foi no retiro, né, nesse tempo, não vai acontecer no seu quarto. No seu quarto é diferente, sabe? Tem outras coisas no retiro que são muito valiosas, né? Que é a comunhão. É tipo, tá junto. Que nem vocês estão ouvindo esse pessoal gritando de fundo. São os meus irmãos. E é legal viver com eles. Pelo menos por 4 dias. Eu acho que talvez mais que isso pode começar a complicar. Mas é bom. A gente se estressa, a gente dá muita risada. A gente tem momentos muito marcantes. São 4 dias para construir coisas que a gente vai ficar conversando o ano todo. Então o retiro é muito bom nesse sentido. E às vezes parece que o tipo de comunhão que a gente tem aqui só fica aqui também. É mais difícil de ter depois disso. O que também não é verdade. A gente pode construir isso fora, mas tem uma coisa nos retiros que são diferentes. Coração disposto a compreender e obedecer os seus preceitos, aquilo que o Senhor fala e Sim, diz. Senhor. Senhor, nos livre de qualquer tipo de julgamento de pessoas, de não querer ajudar alguém ou não querer... Olha como eu já perdi a voz. É todo dia de manhã e de noite gritando igual doido.
Isso, vai, vira. Boa. A gente estava ontem aqui ouvindo uma palavra de um amigo meu e ele citou sobre o retiro, lembrando como os retiros às vezes são conectados com algo que na história a gente chamava de mosteiros, né? Ainda existem mosteiros hoje, mas como começou, sabe? Os mosteiros começaram porque a igreja já não era mais perseguida, ela estava tão inserida no império, na sociedade, de maneira tão comum e prática que a gente não tinha mais nenhum atrito, sabe? Mais ou menos com o que é hoje. A gente tem atritos, mas eles são poucos demais para alguém ter que se retirar. Como a igreja antigamente começou a estar tão inserida na sociedade, ficou um pouco parecido com o que a gente é hoje, sabe? A gente não é mais hostilizado a ponto de que a gente vai morrer, sabe? Se a gente aparecer. E aí os mosteiros começaram a surgir porque a igreja entendia que se não tinha martírio dessa forma, a gente podia ser mártires vivos, né? E aí é onde surgem os mosteiros, são os mártires vivos. Eles estão vivos, mas eles estão totalmente entregues ao Senhor. Se o Estado, se não tem alguém que está indo atrás de perseguir os cristãos, a gente vai se retirar do mundo. E tem muitos problemas com isso que vão surgir lá na frente, mas o ponto é que você precisa concordar que a intenção tem mais a ver com devoção do que com preguiça em si, né? Do que com conforto. O que isso vai virar depois é outra coisa, mas o ponto é que isso fica um pouco parecido com o que a gente quer com o retiro. É se retirar. É assim, não tem ninguém retirando a gente, sabe? Ninguém obriga a igreja a sair nessa data. Mas a gente entende que é um bom período para se retirar para o Senhor. Porque que parece que tem coisa que só fica nesse lugar, sabe? Só fica no retiro. Parece que a gente não tem mais lugar nenhum. Porque talvez a gente não chegue em lugar nenhum do jeito que a gente chega. Com desejo de se retirar. Se retirar para o Senhor, para crescer no Senhor. Vossos pedidos plenamente Por meio de oração e súplicas, com ações de graças. Testemunhas perversas levantam-se, interrogam-me sobre coisas que desconheço. Pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na alma. Mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de panos de saco, humilhava-me com jejum e orava reclinando a cabeça sobre o peito. Agia como se fosse meu amigo ou irmão. Eu andava cabisbaixo e lamentando-me, como quem chora por sua É mãe. loucura achar que a gente vai levar essa mesma intensidade para casa, sabe? E às vezes a gente fica mais propenso a acabar largando o que a gente está construindo aqui em pouco tempo, em 2 semanas, 1 mês, porque de alguma forma a gente sente obrigação de ter a mesma intensidade que aqui. A gente não tem que ter a mesma intensidade que aqui. Talvez a gente tenha que ter só um coração tão disposto quanto a se retirar. As pessoas estão achando que elas precisam construir uma rotina que se pareça com a rotina de um retiro de carnaval. Ela tem que construir uma rotina que se retire para o Senhor mesmo, todos os dias, com pouco tempo, ou se a sua rotina permite, com mais tempo. Conforme você vai crescendo, tá tudo bem começar pequeno nisso também, sabe? Deus não é impaciente. Às vezes a gente sai daqui achando que Deus está pensando nesses dias e falando, olha, é bom você continuar do jeitinho que você está aqui. E eu não estou falando sobre o nível de pureza e santidade que você constrói. Isso é bom, você precisa sim. Mas estou falando às vezes do que a gente acha que define mesmo, sabe? Que é quanto tempo eu fico parado lendo a Bíblia e orando. A gente precisa pegar o que o Senhor dá aqui e construindo uma vida que se retira para o Senhor. Assim os resultados vão sendo mais duradouros.
Pra mim, a melhor parte do retiro, falando mais de maneira relacional, são as memórias. E vamos lembrar de tudo que aconteceu e contar as histórias junto com quem tava, pra quem não tava, dar risada de tudo de novo, como se a gente estivesse aqui mais uma vez. A parte de ir embora chega até a ser um pouco melancólica às vezes. A gente já tá sentindo falta. Esse especificamente, a vontade é de continuar, sabe? Se desse pra ficar mais dias aqui, curtindo tudo isso, seria muito bom, eu com certeza ficaria. Mas, enquanto isso tá acabando, tem mais coisas começando que a gente precisa dar atenção e deixar que os frutos, na verdade, que as coisas que foram plantadas aqui gerem frutos que permaneçam. Nesse retiro aqui que eu tô, tem uma coisa particular, que nesse lugar não tem internet nenhuma. Então eu tô gravando isso pra vocês e faz 4 dias que eu não vejo nada de Instagram, não recebo mensagens e todo mundo tá assim aqui, né? O que é muito difícil, porque até nos retiros hoje, se tem sinal, as pessoas continuam conectadas, elas não estão tão retiradas assim, né? Mas aqui nós estamos num retiro mesmo. A gente foi retirado da realidade comum. E o que acontece quando você vive assim? Acontece que você gera coisas que não gera em lugar nenhum. Tem um tipo de comunhão que você parece que não consegue ter em qualquer momento, sabe? Só quando você se retira para isso. Tem um tipo de arrependimento que você não consegue ter em qualquer lugar. Só quando você se retira para isso. Tem um tipo de relacionamento com Deus que você também não consegue ter em qualquer lugar, só quando você se retira para o Senhor.